Os objetivos da aula de hoje: compreender as áreas funcionais e gerência de falhas. Também vamos conhecer um pouco sobre as áreas funcionais de gerência de configuração. E o outro objetivo também é conhecer as áreas funcionais da gerência de contabilidade, ok? Bom, a gerência de rede, ela consiste no desenvolvimento, na integração, na coordenação de hardware, softwares e usuário. Então é você definir meios de gerenciar as trocas de informações, as trocas de dados entre esses três itens, software, hardware e usuário. Então isso significa gerenciar o gerenciamento de uma rede. Por exemplo, eu vou ter que configurar, eu vou ter que dizer como um software que vou adotar na minha rede vai trabalhar, se ele é compatível com hardware, se vai atender as necessidades do meu usuário, se hoje atende, se amanhã vai atender, dependendo do planejamento de crescimento que eu tiver dessa minha infraestrutura de rede, se esse software vai continuar atendendo. Então, eu tenho que procurar, né, a melhor forma de fazer com que essas três entidades se comuniquem, né, e estejam um ao outro atendendo aí. Gerência de redes na prática. É essencial utilizar ferramentas que analisem atividades, procedimentos e dados relevantes. Por que é essencial gerenciar e analisar? Para dar continuidade aos serviços, para que o serviço não interrompa. Porque se eu simplesmente implanto algo na minha rede, disponibilizo serviços e não gerencio, não vejo como está sendo o grau de utilização disso, se está chegando à beira do limite de capacidade de um servidor em atender aquele determinado serviço, a um número de usuários, eu tenho que saber se isso está prestes a ocorrer ou não, para que eu não tenha que tomar uma atitude somente quando o sistema todo parar. Então, gerenciar redes na prática é isso, é você adotar ferramentas que analisem realmente o que está acontecendo na sua rede. Que as ferramentas de análise geralmente são utilizadas por empresas de médio e grande porte devido ao custo, necessidade de monitoração, continuidade e de automação. Mas vejamos só, quando a gente fala que é essencial utilizar ferramentas de análise, eu pergunto, mas o gerente da rede, a pessoa, o funcionário, gerente da rede, não pode analisar os dados? Ora, ele pode analisar com um olhar crítico, com conhecimento de causa, com conhecimento técnico suficiente, para tomar decisões baseados nos dados que são gerados pelo monitoramento. Entretanto, quando a gente pensa em o gerente da rede analisar os dados, essa tarefa ela pode se tornar muito demorada em relação à quantidade de dados que pode ser gerado por uma ação de monitoramento. Os elementos da rede a serem gerenciados variam de empresa para empresa. É importante que o analista de rede, o gerente de rede, o profissional da área de tecnologia da informação, conheça a empresa antes de propor um sistema de gerenciamento. Por quê? Os equipamentos vão variar de empresa para empresa, os softwares também vão variar de empresa para empresa, de organização para organização. Então não adianta você propor um modelo de gerenciamento que não se aplica para o equipamento e para o software que estão instalados naquela empresa. O mercado dispõe de várias ferramentas para gerenciamento de redes. Algumas são ferramentas exclusivamente propostas para isso. Por exemplo, o OpenView da HP, o Tivoli da IBM, o EITM da Computer Associates e o software Nagios. Então veja, são softwares, são programas específicos para gerenciamento de redes. Beleza? Beleza. Algo contra? Não. As três primeiras que foram apresentadas são ferramentas pagas, desenvolvidas por empresas que têm um grande know-how na área de computação e informática, e o Nagios é um software grátis, certo? Um software livre. Beleza, mas eu não conheço nenhum desses e não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Existe uma alternativa que seria você utilizar ferramentas que não são ferramentas específicas para um gerenciamento completo, mas são ferramentas que podem atuar sobre um determinado aspecto da rede. Dentro dessas ferramentas de análise, nós vamos empregar essas ferramentas dentro de um modelo de gerenciamento de rede. E os mais conhecidos são esses aqui, ó. Acompanhe aí. O FCAPS, F de fault, né? Gerenciamento de falhas. C de configuration, né? De configuração. A de account, quer dizer, contabilidade. P de performance, ou seja, desempenho. E S de segurança, security. Outro modelo é o modelo
SNMP, ou Simple Network Management Protocol, ou um protocolo de gerenciamento de rede simples, né? Ele é muito utilizado, esse SNMP, para gerenciamento de redes Ethernet, ok? E o outro modelo, bastante conhecido também, é o TMN, Telecommunications Management Network. Ele é um tipo de modelo de gerência para redes de telecomunicações, ok? O gerenciamento de falhas, ele tem a responsabilidade de quê? Ele tem a responsabilidade de monitorar o estado dos recursos. E quem são esses recursos? São os computadores, são os ativos de rede, alguns tipos de passivo que permitem ser monitorados. Então, esses são os recursos da rede, ok? Vamos ao slide. Efetuar manutenção, vejam, efetuar manutenção, poder fazer então alterações e restabelecer unidades do sistema. Então, ele vai verificar, ele vai monitorar esses elementos de rede, vai poder fazer o quê? Efetuar pequenas manutenções. Ele vai ter que detectar, registrar as falhas ocorridas e, diante dessas falhas, ele tem que ter autonomia também de poder executar alguns pequenos ou médios procedimentos para tentativa de quê? De recuperação, restabelecimento desse serviço que foi parado ali, no qual ele estava sendo gerenciado. Preferencialmente, a plataforma de gerenciamento deve agir de maneira pré-definida em resposta a uma falha, inclusive nas funções de diagnóstico, né, e de correção. Então ele deve responder de forma pré-definida, quer dizer, eu vou deixar algumas ações que podem ser executadas pré-configuradas, então ele tem que fazer, além de diagnosticar, além de dizer, olha, está com o problema ali, ele também deve ser capaz de tentar resolver aquele problema. Bom, uma das ações necessárias é detectar com precisão onde a falha ocorreu. Ora, não tem como você corrigir uma falha se você não sabe em que ponto da rede ocorreu essa falha. Então essa parte é muito importante. Como a gente vai conseguir detectar isso? Através dos agentes de monitoramento. Eles vão ter que dar uma maneira de informar para o gerente que alguma coisa, alguma anomalia ocorreu, a hora e o local. Para quê? Para que a gente possa corrigir essa falha e retratar o sistema, refazer algumas transações necessárias depois que aquela falha ocorreu. Porque, por exemplo, se um determinado servidor entra em colapso e continua em operação, várias transações podem ser realizadas com base em dados incorretos. Então, essas transações, por exemplo, podem ter que ser refeitas. Então, é importante que se saiba quando, onde aconteceu a falha para que a gente possa recuperar e implementar um sistema de recuperação baseado nisso. É isolar o resto da rede de sua falha. Como assim isolar o resto da rede? Por exemplo, se for uma falha ocasionada por um vírus de computador, vamos dizer assim. Se você não isolar a rede daquela falha, esse vírus pode se alastrar pela rede, o problema pode se alastrar pela rede e tornar mais difícil a sua recuperação. Então é importante nesse sentido. Além de, se você isola o problema, o resto da rede pode continuar operando de maneira normal, enquanto aquele ponto específico que sofreu a falha, ele para, certo? Para ser corrigido, enquanto isso o resto da rede continua operando normalmente. Nós temos ainda a opção de a ação de reparar ou trocar o componente que tiver com problemas. Beleza. Nesse ponto, né, para essa ação, as outras ações também entram em vigência. Por exemplo, isolar o ponto de falha. Você não vai mexer em um sistema, não vai tentar dar manutenção em um sistema ou um equipamento da rede com ele sendo utilizado por outros componentes. Naquele instante, você tem que isolar aquele componente para trabalhar na recuperação ou na troca daquele equipamento, daquele componente, para depois integrá-lo novamente à rede. É necessário manter logs de eventos significativos e erros ocorridos na rede. Ou seja, o que seria um log? Log seria um arquivo ou um lugar onde se registram ações que aconteceram naquela rede. Sejam eventos importantes, como a inclusão de um novo computador, como um novo usuário está conectado, ou um novo equipamento está conectado, e também falhas. Por exemplo, a transmissão de pacotes não pôde ser feita com sucesso,